A paz do Senhor, meu amado e querido irmão, professor da Escola Bíblica Dominical, dirigente do Círculo de Oração, pastores, presbíteros, cooperadores da obra de Deus. Chegamos na lição de número 5, 29 de julho, já acabando o mês de julho, e nós temos essa lição extraordinária, santidade ao Senhor. É o que estava escrito naquela coroa, né, que o sumo sacerdote carregava, não é? E o nosso textual está em Levítico, capítulo 20, versículo 26, que declara: E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos, e separarei-vos dos povos, para serdes santos. Verdade prática: a santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é completamente ineficaz. Vamos pensar um pouquinho nesse extraordinário texto áureo. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separarei-vos dos povos, para serdes meus. Nosso textuário, então, está no capítulo 20 do livro de Levítico, entre os versículos 1 a 27, onde é apresentado a pena de diversos crimes. No capítulo 20, se você ler os 27 versículos, apresenta uma série de penalidades. Este versículo, na verdade, é um paralelo de Levítico 19, 2, de Levítico 27 a 26, e Levítico capítulo 11, versículos 44 e 45, contém a mesma fórmula. Então, no livro de Levítico existem vários versículos que apontam para essa perspectiva de Deus exortando o seu povo a ser santo porque ele é santo. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16, está a aplicação da mesma ideia, da mesma fórmula no Novo Testamento. Mesmo princípio: sede santos, porque eu sou santo. Temos aqui então a ética normativa e uma declaração dada por Deus. Deus, é o Senhor que requer de nós uma vida de santidade. E nós temos que obedecer isso para recebermos a bênção de Deus. Um Deus santo requer um povo santo. Isso é extraordinário. Isso é completamente diferente do mundo pagão. Porque no paganismo os deuses não são santos. Pelo contrário, as divindades pagãs da Grécia, de Roma, de Canaã, eles eram incestuosos, eles eram adúlteros. As divindades do mundo pagão, mesmo hoje na Índia, no hinduísmo ou em outros, no xamanismo, são divindades que têm ciúmes, são divindades maldosas. E olha que coisa extraordinária, mesmo vindo da escravidão do Egito, saindo de lá com essa cosmovisão de deuses pervertidos, deuses que matam o outro, deuses que têm uma série de imoralidades. Mas o Deus de Israel, o Deus apresentado por Moisés, é moral, é santo e exige que os seus adeptos, que os seus seguidores tenham um padrão moral, um padrão de santidade muito acima de qualquer coisa que você encontra no paganismo. Isso é extraordinário. Pensar que há 3.000 anos atrás, Moisés apresenta revelação de Deus, falando para o povo: o Deus de vocês é um Deus santo. Os deuses das nações pagãs são imorais, são adúlteros, são incestuosos, mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó,
é um Deus santo, de uma moralidade extraordinária. O que mostra, então, a grande diferença abissal entre o Deus do monoteísmo ético e as divindades pagãs do politeísmo. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Consideremos 7 pontos sobre esse versículo, sobre esse textual. Primeiro, Deus é a fonte de toda santidade, porque Ele é santo. É da natureza dele ser santo. Então Ele é a fonte de toda santidade. Você quer ter uma vida santa? Busque esse Deus santo, busque a presença de Deus, que você vai ter também essa vida de santidade. 2, esse Deus santo implanta no homem a sua própria santidade, mediante a operação do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, quando você nasce de novo, pelo poder da palavra, pelo poder do santo sangue de Jesus, pela operação do Espírito Santo, você passa a ter uma vida de santidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: aos santos que estão em Corinto. Está dizendo que eles são perfeitos, não é isso? No capítulo 3 você vai ver que está tudo dividido, um é de Paulo, um é de Pedro, outro é de Apolo. Sim, mas são santos, porque foram santificados pelo poder do Espírito Santo. Estou dizendo perfeito. Santos, glória a Deus. 3, a natureza humana, através do ato divino, criativo, tornou-se paralela à natureza moral divina, pelo que, malgrado a queda, mesmo considerando a queda, o homem possui inerentemente tanto o conhecimento como os resquícios da moralidade de Deus. Mesmo com a queda, mesmo assim, ficou embaçado, né? Mas ficou elementos morais. Mesmo uma pessoa que não é crente, ele sabe o bem e o mal. Então ficou os elementos morais, ficaram. 4, a lei deu aos homens conhecimento sobre o que se espera deles, eticamente falando. A lei traz conhecimentos que nos permite viver de modo mais consentâneo com a ética em nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com os semelhantes. Então a lei, ela nos capacitará para termos um relacionamento vertical com o nosso Criador Santo e um relacionamento horizontal com o nosso próximo. 5, a santidade de Deus serve tanto de exemplo quanto de inspiração à santidade humana. Então, meu Deus que é santo, é um exemplo para viver uma vida santa, é uma referência gloriosa para que me inspira a ter uma vida de santidade. 6, as leis ajudam-nos a saber como agir em circunstâncias específicas. Esse capítulo 19 especializa-se nessas leis específicas, porque ele vai orientando: não faça isso, não faça aquilo, não faça dessa maneira, não faça daquela forma, porque você é santo. Olha que coisa linda. 7, a dispensação do Evangelho. Vamos sendo transformados de glória em glória, de santidade em santidade, à imagem de Cristo, a mente de Cristo. É o poder de Deus. O Evangelho é santificador. Graças a Deus. Então, nós temos o privilégio de termos um Deus santo que requer de nós algo que Ele mesmo propicia para sermos. Sede santos, porque o nosso Deus é santo. Graças a Deus. A leitura está em Levítico, a leitura em classe, capítulo 20, versículos 1 a 10. Os objetivos específicos vão falar sobre a santidade, obviamente. Há uma interação com o professor, há uma introdução e o ponto central, que fala que Deus é santo e a santidade deve ser marca distintiva do povo de Deus. Uma das características da Igreja de Jesus é a linguagem santa, as atitudes santas e as posturas santificadoras. Primeiro, santidade, a marca do povo de Deus. Em Ur dos Caldeus,
Abraão não passava de mais um gentio, arameu. Aquela terra entre rios, a Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, habitavam caldeus, habitavam amorreus, habitavam acádios, habitavam sumérios, gentios. Havia uma cidade chamada Ur dos Caldeus. Portanto, Abraão é caldaico. Ele era de Ur dos Caldeus. Mas Deus irá chamar Abraão para não viver mais uma vida gentílica, mas uma vida de santidade. E juntamente com seus descendentes, os filhos de Israel, eles serão levados a uma herança particular e santa do Senhor. Essa dignificação, porém, não levou ao aperfeiçoamento imediato. Tanto o patriarca quanto os seus descendentes tiveram de submeter-se a um longo, e eu diria, traumático e doloroso processo de santificação. E o mesmo ocorre comigo e com você. Nós, ao confessarmos Jesus, quando o Espírito Santo nos convence e nós professamos Jesus no nosso coração, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nós nascemos de novo, somos regenerados e somos declarados santos. E aí iniciamos um processo de vida, o processo da santificação. Então, isso você vê também em relação aos irmãos de Corinto. 2. O processo da santificação. O processo de santificação de Israel teve início com a chamada de Abraão. Foi interrompido diversas vezes devido à desobediência. E Deus, então, na sua misericórdia, foi constituindo lideranças, a princípio a teocracia com os juízes, depois os reis. Mas, infelizmente, o ideal de nação santa, profética e sacerdotal não foi atingido na sua plenitude. E o Senhor entregou o livro da lei para eles obedecerem à lei. Se nós lermos atentamente os livros de Êxodo, Levítico, verificaremos então que lá tudo tem um processo de santificação, para que o crente hebreu tivesse então essa experiência gloriosa com Deus. Então nós observamos que houve um processo para eles também. Muitos desviaram, desobedeceram, mas Deus prescreveu um processo que levaria a uma vida de santidade. A recomendação do apóstolo Paulo para nós, da igreja, é aplicado na íntegra. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito e alma, que é a parte interior do homem, a parte material do homem, espírito e alma, e corpo, que é o templo do Espírito Santo, sejam conservados irrepreensíveis, ou seja, todo o seu ser deve estar em plena santidade. Você tem que desejar que a palavra de Deus, como águas purificadoras, lave o seu espírito, a sua alma, a sua carne. Invocar o santo sangue de Jesus para lavar o seu espírito, a sua alma, o seu corpo. Buscar os dons do Espírito Santo. Você tem que desejar o revestimento do poder, o batismo no Espírito Santo. Você tem que desejar, meu irmão, para que você possa viver em santidade. E a santidade como marca. O livro de Levítico tinha como alvo fazer de Israel uma nação distinta por sua pureza e santidade. E de fato, nenhum outro povo, ainda que outros povos tinham uma civilização mais sofisticada, mas o padrão do povo de Israel
dado pela lei mosaica, pela lei do Senhor, pela lei de Deus, colocava o povo de Israel no nível superior. Todos aqueles requisitos legais da lei faziam do povo de Israel uma nação sui generis, ímpar, santa. E a Bíblia fala claramente, sem santidade é impossível agradar ao Senhor. Nós temos então um resumo do primeiro tópico. A santidade é o que identifica o povo de Deus. A vida de santidade é que identifica a sua vida como igreja do Senhor Jesus. Há um subsídio bíblico-teológico do Guia do Leitor da Bíblia que você pode encontrar na nossa lição e ler. 2. A santidade no ministério levítico. Agora, especificamente para a tribo de Levi. Santidade no exterior. Os ministros do altar. Os sacerdotes. O Senhor Deus impôs uma série de restrições para que não viesse a comprometer o santo ministério. O sumo sacerdote, por exemplo, não poderia desposar, não poderia casar com uma mulher que não fosse virgem. Até mesmo com respeito ao luto, deveriam os ministros do altar ser precavidos e cuidadosos. Então o sumo sacerdote não podia tocar em morto, tocar em coisas impuras, né? Tendo em vista o emblema da santidade divina que estava sobre a classe sacerdotal de Israel, nenhum descendente de Levi poderia ser admitido no serviço divino se portasse alguma deficiência física. Então, naquela época, requeria então que a pessoa não tivesse nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo. Se você ler Levítico, capítulo 21, versículo 17 a 21, ali está rolado, então, como o sacerdote tinha que ser perfeito fisicamente. 2, isso eu estou falando, então, a santidade exterior. Agora, o 2 vai falar da santidade interior. O sumo sacerdote devia portar uma lâmina de ouro com a expressão santidade ao Senhor. Êxodo 28, 36. Portanto, a santidade do ministro não podia ser apenas exterior, mas também interior. Infelizmente, a classe sacerdotal deixou-se levar pelo culto ritualístico, formal, que infelizmente levou à destruição, né? Só de aparência. Só de aparência. Era um verdadeiro teatro, que parecia que era, mas não era. E 3, santidade e glória. A glória que acompanhou Israel em sua peregrinação no deserto tornou-se conhecido como a herança peculiar do Senhor. Os gentios, atemorizados, sabiam que era impossível amaldiçoar Israel. Quando os filisteus levaram a arca do Senhor para as suas terras, para os seus principados, tiveram uma surpresa traumática, porque o deus Dagon foi quebrado diante da arca do Senhor e doenças foram enviadas aos filisteus. Por quê? Porque a santidade e a glória de Deus não permitia, então, que os gentios zombassem do Senhor. O Senhor continua requerendo de nós essa vida de piedade, de amor e de santidade. Quem tem comunhão com o Senhor Jesus preza por uma vida de santidade. Resuminho do tópico 2. Deus exigia que o ministério levítico fosse santo. Temos um subsídio do Comentário Bíblico de Bacon, também da CPAD, e vamos para o terceiro tópico, a santidade do povo de Deus. O Senhor então exigia a santificação de todo o povo de Israel, santidade da tribo de Levi e de todo o povo, santificação dos filhos. Então Deus proíbe aos israelitas expressamente
categoricamente que oferecesse o culto diabólico a Moloque, que era o sacrifício de crianças oferecidas a esse demônio chamado Moloque. A razão é simples. Cada um dos nossos meninos e meninas são herança do Senhor, como diz o Salmo 127.3. Então cabe a todos nós como igreja proteger a primeira infância. É muito importante que a igreja invista na primeira infância, através da escola dominical, cultos infantis, e proteger a primeira infância. Proteger do terrível e maligno pecado da pedofilia, da agressão às criancinhas. É função da igreja, como grupo sacerdotal escolhidos por Deus, a proteger a primeira infância, porque as crianças são herança do Senhor. Ensine, pois, os pequenininhos o amor de Deus. Você que tem criança pequena, procura curtir, a vivenciar com mais intensidade a sua paternidade, a sua maternidade. Coloque a sua família como prioridade. Coloque um dia da semana exclusivamente para sua esposa, para os seus filhinhos. Restaure o altar. Pelo menos uma vez por semana, faça o culto doméstico na sua casa. Comece a ensinar os seus filhinhos. O maior exemplo é a vida da gente. 2, santificação conjugal. Deus sempre teve um forte compromisso com a família, pois Ele próprio instituiu a família. A Bíblia começa com o casamento e termina com o casamento. Começa com o casamento de Adão e Eva e termina com o casamento do Senhor Jesus com a igreja. Então, a fim de preservar a integridade familiar, o Senhor, então, proíbe terminantemente, está nos 10 mandamentos, a infidelidade conjugal. Hoje, a nossa responsabilidade não é menor. Nós temos que observar o 7º mandamento. Não adulterarás. Proteger o leito conjugal. E Deus, que inspirou Levítico, é o mesmo que nos ensina a termos esse mesmo princípio de santidade conjugal. 3, a santificação e a vontade de Deus. A santificação é um processo, exige disciplina, esforço e um profundo amor ao Senhor. Nesse processo lento, muitas vezes até doloroso, todo o nosso ser tem que estar envolvido. É todo. Por isso que falo, Deus de paz vos santifiquem tudo. Agora o irmão fala, irmão, eu sou crente, mas a minha mão não é. Então você não é nada. Porque ou você é tudo ou você não é nada, irmão. Jesus resgata por completo. Se sua mão não é crente, então precisa cortá-la e lançar fora, né? Claro que não é literalmente o que o versículo diz, mas a ideia seria se desprender disso. Aí a pessoa fala, irmão, eu sou crente, mas eu nasci no Nordeste. E daí? O que tem a ver uma coisa com outra? Você está querendo dizer que a cultura nordestina é uma cultura o quê? Não, irmão, não importa onde você nasceu. Não importa. Não, todas as culturas podem ser transformadas pelo poder de Deus. Em todas as etnias, todo mundo. Mas a pessoa fala, eu sou crente, só que eu nasci no Ceará. O que tem a ver uma coisa com outra? Quer dizer, não está confundindo as estações. Não é porque a pessoa tem uma cultura onde tem talvez um patriarcalismo mais forte, onde tem uma postura às vezes mais radical. Imagina, irmãos, temos crentes extraordinários, toda a liderança da Assembleia de Deus, basicamente, vem do Nordeste. Pessoas maravilhosas, pessoas que têm domínio próprio. Então, a santificação é a vontade de Deus. A linguagem, irmão. Tem gente que fala nome feio. Como que um crente que tem o Espírito Santo fala nome feio? Palavra de baixo calão?
Aí vem com aquela cara de peroba. Escapou nada. Jesus falou que a gente fala do que o coração está cheio. Então que Deus possa lavar-nos a cada dia mais. Quer ter uma vida de santidade? Deseja ter uma vida de santidade? Então leia mais a palavra de Deus. Esconda a palavra de Deus no seu coração para você não pecar contra Deus. Ore, busca a face do Senhor. Busca o batismo no Espírito Santo. Viu? O revestimento de poder. Que tudo isso vai fazer você viver uma dimensão espiritual gloriosa. O nosso resumo é do item 3, do tópico 3, o povo de Deus precisa ser santo. Nós temos um subsídio teológico que vai trabalhar o capítulo 19 de Levítico e você pode então verificar. E as considerações finais. Num momento de emergência nacional, o rei Ezequias convocou os levitas e ordenou-lhe. Isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo 29, 5. Ouve-me, ó levitas, sacerdotes, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Foi naquela hora que teve início um grande avivamento em Israel. Se nós nos santificarmos, se eu, você, sua família, minha família, nossa casa, como requer o Senhor de cada um de nós, em breve, sem dúvida alguma, experimentaremos um poderoso avivamento da parte de Deus. O Senhor nos visitará desde os santos céus e vai fazer essa obra no nosso país. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida. Que você tenha uma aula abençoadíssima, cheio de santidade. E se você quiser, você pode participar da nossa aula pessoalmente todo sábado, das 16 às 17h30. Depois da aula a gente sempre tem uma socialização, a gente toma um cafezinho juntos, tá bom? É na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campinas, São Paulo. Pastor presidente Paulo Freire da Costa. E o local é na Sala da Estiadec, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo, perto do SESI Senai, Amoreiras. Tá bom? E acesse aí o meu site para você baixar a lição, é www.professoralberto.com.br. Deus continua abençoando sua vida. Fique na paz do Senhor.